Exatamente no dia 13 de outubro de 1999, numa quarta-feira, o Comercial Denas iniciou com maior estrutura o seu atendimento ao povo riopretano. A gestão competente e o atendimento familiar do Comercial Denas, pouco a pouco foram conquistando mais e mais clientes e a empresa começou a crescer. Teve a sua estrutura exclusivamente planejada para acomodar o crescimento inadiável. Mudou-se para a nova sede em 2004. Passou a trabalhar com uma maior linha de materiais de construção e produtos de mercearia. Atualmente, o Comercial Denas possui 9 funcionários e é uma força de trabalho considerável na realidade de São Gonçalo do Rio Preto. O Comercial Denas recebe e sempre receberá você de braços abertos. Entregamos no conforto de sua casa. Comercial Denas, familiar para você e essencial para a sua casa. Eu nasci em Felisberto Caldeira ainda, né? A cidade de Felisberto Caldeira, que hoje é São Gonçalo do Rio Preto, no dia 25 de agosto de 62. E tive a felicidade de estar aqui trabalhando até hoje, né? E agradeço muito ao Rio Preto, diante de tudo que aconteceu comigo ao longo da minha vida, né? Seus pais, João, qual que é o nome do seu pai e o nome da sua mãe? Meu pai é Sebastião Dumont e minha mãe Ione do Rosário Leite Dumont. E vocês são quantos irmãos, João? Uma família grande, né? Nós somos 9 irmãos, né? 9 filhos. Minha esposa Joana, meus 3 filhos, né? Milton, Giovana e João Gabriel. O que vem primeiramente à sua cabeça quando você lembra da sua infância? Que é um momento gostoso que todos nós gostamos de relembrar. Diego, é diferente, né, que eu já tenho a idade, diante da realidade que muda, né, as condições de tecnologia, de conforto. Eu venho de uma infância diferente, até os brinquedos. Eu venho de uma zona rural, morei em áreas rurais, estudava no Rio Preto. E assim, era uma realidade bem diferente do que a gente vê hoje, né? Não tinha luz elétrica, mas foi uma infância boa, dentro dos limites nossos. Estudei na escola Dom João, no grupo escolar, depois eu fui para Diamantina, estudei um pouco, depois voltei, mas sempre ligado aqui no Rio Preto, nosso Rio Preto, né? Você chegou a fazer alguma faculdade? Não. Eu fiz o 2º ano de análise clínica, depois terminei o científico, fiz cursinho. Mas a realidade também da época para estudar não era muito fácil. Os cursos que ofereciam eram odontologia e letras. E acabei vindo para Rio Preto de novo e trabalhei um bom tempo na fazenda com meu pai. É uma propriedade perto do povoado Bonfim e apelidado pelo nome de Fazenda Bonfim, né? Eu morei muitos anos lá, morei aqui também na chácara aqui do Rio Preto e basicamente eu morei nessas áreas mais afastadas do centro da cidade, né? O seu pai, João, o Sebastião Dumont, ele também já foi prefeito aqui em São Gonçalo do Rio Preto. Você lembra tem várias lembranças dessa época? A gente não era tão ligado assim, a gente na fase de idade, né, não preocupava tanto com as administrações públicas, mas eu lembro do meu pai. O Rio Preto era uma cidade, ainda, né, continua uma cidade pequena, mas com características bem diferentes, já mudou, né, diante das administrações que vieram, já tem realidades diferentes, estrutura. Na época era uma cidade que não tinha prédio público, não tinha veículos, era um sistema totalmente diferente, saúde, tudo era muito primitivo ainda, né? Mas lembro bastante, né? A gente viveu esse momento, né? Olha, Diego, a gente, acredito que acontece com todo mundo, a gente tem vontade de ter autonomia, de ter uma família, de gerir os próprios recursos, né? E, tipo assim, sair da barra dos pais, vamos dizer assim, né? E eu posso dizer que eu fui muito feliz com isso. Eu ia até uma condição diferente. Eu ia montar um negócio em Diamantina, uma ideia diferente, e acabei montando uma pequena serraria, e que arrastou meu irmão, e que eu tenho muito a agradecer a esse trabalho nosso, que a gente aumentou, e que nos deu toda a condição que a gente tem hoje, né? E trabalho, agradecer muito o pessoal do Rio Preto,
E as pessoas que nos procuram para que a gente possa estar servindo eles com algum serviço, material, né? Uhum. Que é a Madeireira do Monte, é isso? Madeireira do Monte. Já mais ou menos uns 23 ou mais anos já que a gente trabalha, né? E você, João, como atual prefeito agora de São Gonçalo do Rio Preto, você deixou um pouco de lado a Madeireira do Monte ou você ainda continua firme nesse trabalho? Não, é o seguinte, a prefeitura, ela consome muito tempo. Eu tenho dedicado à prefeitura. E nos meus feriados, nos meus fins de semana, nos horários, eu continuo trabalhando na madeireira, dou atenção às áreas que eu cuido, que eu já tenho mais experiência. Mas assim, eu tenho que agradecer muito o pessoal que já me ajuda há muito tempo, meu irmão, porque senão eu não teria condição de tocar a madeireira, diante da realidade que é a administração pública. Uhum. Qual que é o nome do seu irmão, João? É Ambrósio Dumont. Diego, eu sempre falei que eu não era tão político, eu era muito técnico em relação às coisas diante da administração que eu venho, da administração privada. E a questão, mas a gente lida com muitas pessoas e isso facilita isso. O meu início na questão pública, eu até posso confessar assim, que eu não tinha despertado muito a administração pública. E assim, com o convite de um grupo para participar de uma eleição, eu participei de vice. E meu pai também tem uma história na política, minha irmã, alguns mandatos de vereadora, minha sobrinha. E a gente da cidade sempre teve opinião e sempre deu opinião política, né? Defendendo grupos políticos, eu acabei entrando nessa vida política. Eu digo que é uma situação que precisa ter muita sabedoria, a gente lida com muitas áreas, diferenças de questões, desde a questão das pessoas, das vulneráveis, das pessoas que têm melhores condições. Diego, essa transição, ela não foi tão tranquila quanto eu gostaria que fosse. Assim, realmente, né? Mas a gente criou um grupo de pessoas e nós fomos buscar as informações necessárias para continuar a administração. Porque eu vejo assim, a administração não começa comigo, a administração continua comigo. E eu acredito que a transição ela tem que nortear, informar tudo que vem acontecendo para que a gente dê uma sequência mais tranquila. Mas aí, com o trabalho e com a ajuda de experiências também de muitos funcionários da prefeitura, né, que tem me ajudado bastante, foi abrindo esses caminhos para a gente continuar essa administração. Olha, a administração privada, não vamos dizer que é tão tranquilo assim também. A gente depende de orçamento, depende de conhecimentos, né, para lidar com as administrações. Eu posso dizer assim, que na administração privada, a gente tem todos os órgãos reguladores na cabeça da gente. A gente defende o nosso dinheiro, defende a melhor jeito de comprar. E na questão pública, ela tem critérios, né? Tem os processos, os trâmites burocráticos que a gente tem que seguir. E talvez até precisa melhorar, né? A eficiência não seja tanto. Eu até reclamo um pouco, particularmente da parte de compras, que a gente tem um critério que talvez não faça a melhor compra, mas a gente tem que dar ciência aos pedidos, né, das leis, que coloca a gente publicidade, impessoalidade, tem que seguir esses princípios, né? A gente não pode priorizar uma marca, e a gente na administração privada você tem essa liberdade. Olha, eu posso dizer que é uma relação boa, a gente tem tido o apoio, né, nas decisões, nos projetos que a gente mandou, e eu vejo que a relação pode dizer que é uma relação boa. Ser prefeito, né, assumir essa função,
de prefeito do município, é algo que você imaginava? Olha, as coisas acontecem assim, eu posso dizer sinceramente que eu não imaginava tanto, né? Assim, o primeiro dia do meu governo, né, na nossa administração, eu sentei na cadeira, assim, eu posso confessar que a gente sente um medo um pouquinho, mas eu acho que é prudente, diante da responsabilidade que é, e também das questões que chegam, são muitos pedidos, tem muitas coisas para ser feita, e a gente tem que estar organizando isso diante do que a gente pode, diante dos recursos que a gente pode, né? E teve um prazo para a gente... Eu tive um pouco de cautela de procurar informações, participei de muitas palestras, até para a gente errar menos, vamos dizer assim, né? E eu posso dizer que agora eu estou numa condição melhor. Claro que a gente aprende a cada dia, mas já melhorei. E eu posso também dizer o seguinte, que eu tenho uma equipe que me ajuda muito dentro da prefeitura. Funcionários eficientes, que têm sensibilizado, não é com a vontade nossa, e têm nos ajudado, né? Diego, é o seguinte, os desafios iniciais, eu acredito que a gente formar uma equipe, assim, tem uma certa dificuldade, porque a gente precisa ter uma equipe que tenha conhecimento, que esteja disposta, né? Acho que formar uma equipe tem uma certa dificuldade e tem as partes que não param. Não existe esperar. Na área da saúde, por exemplo, que é a primeira que a gente agiu para colocar funcionando dentro do que a gente precisa, dentro dos limites que a gente podia no momento, depois a educação e assim por diante, mas foi assim. Assim, uma das coisas que a gente mais ouve de pedidos em relação que vem da população é sobre oportunidades para os jovens. O que a administração já fez para os jovens, está fazendo, e o que você tem em mente ainda para fazer de oportunidades para os jovens, criar oportunidades para os jovens? Diego, a gente hoje passa por um momento difícil, né? O país, não vamos entrar muito nessa área, mas assim, então assim, a gente tem muito pedido de emprego, tem muitos jovens, né? Muitas pessoas que estão formando aí, precisam de um espaço. Eu tenho feito na medida do possível, quando preciso de uma pessoa para ajudar a gente, que seja da cidade nossa, né, dar uma oportunidade. Outra coisa também, a gente tem investido na área da educação, no caso dos meninos, a gente tem dedicado a isso, para melhorar os espaços, torcer para que tenha uma formação melhor. Os jovens também que gostam das diversões, a gente tem mantido os calendários de festas, não tão exagerado, mas dentro do que a gente pode estar fazendo, criando esses ambientes, né, para diversão, e apoia, né, a educação no sentido de continuar mantendo, levando para a escola, para a faculdade. E a gente tem trabalhado na área de esporte, né, porque os jovens gostam muito de esporte, a gente tem dado uma atenção para essa área. E a gente fica buscando, assim, uma condição de gerar mais emprego na nossa cidade, que não é fácil. O nosso município tem uma vocação para o turismo natural, diante das condições que a gente tem, né? O rio, a natureza. Mas assim, é um grande desafio, Diego, que precisa de muito mais ainda. A gente ainda não conseguiu achar uma solução para isso, né? A gente está trabalhando junto para chegar no meio de criar essas condições de emprego, principalmente. Assim, diante da economia, a gente gostaria que tivesse empresa, sei lá, o turismo pudesse buscar a gente mais, né? Não é fácil, né, Diego? Eu mesmo, assim, sem gravar muito, eu lembro assim, eu meio também doido para mim conseguir uma condição de ganhar meu dinheiro, de ter minha família, não ficar pedindo pai as coisas assim, né? E hoje eu posso dizer que a gente é muito feliz com isso, meu irmão não trabalha junto comigo. Essa casa minha, que para mim é muito boa, isso tudo é fruto de um trabalho assim, de anos, né? E não só, eu venho aí com 18 pessoas aí quase que direto com a gente. Isso é bom, né?
Se você tivesse à sua frente, bater na tecla dos jovens, todos os jovens do nosso município à sua frente, né? E eles na verdade vão estar na sua frente, mas em vídeo. O que você falaria para eles? Olha, eu poderia dizer o seguinte: eu não tenho uma condição assim, não me coloco numa condição de salvador, mas eu me coloco como uma pessoa responsável que pensa o tempo inteiro em criar uma melhor condição para a nossa cidade, de oportunidades, né? E dizer para eles que, diante do que é hoje, né, a vida de hoje, precisa estudar, precisa de estar buscando conhecimentos, não só em uma área, e assim, ser versátil, porque o mercado cobra isso, né? Só assim que eles vão criar assim, melhores condições para o futuro. Hoje é importante buscar esses conhecimentos, né? Sair, não envolver, né, nas piores coisas aí, não buscar no imediato, não desistir na primeira dificuldade, né? Eu posso falar assim já, né? Já tenho uma idade para falar assim. A questão do planejamento, né? Nós teve a audiência pública do PPA, teve o plano de governo, né, que foi registrado. Teve também os pedidos de campanha da população, quando da campanha eleitoral. Juntando tudo isso, você acha que já fez uma boa parte de tudo isso? Diego, a gente tem trabalhado em cima de um plano de governo, né? Na verdade, eu repito o que eu falei. Fazer um plano de governo e jogar é muito simples. Então, assim, a gente, na verdade, ouviu as pessoas e montou um plano, assim, para a gente trabalhar em cima do que as pessoas pediram. A gente já conseguiu, a gente tem feito, né, dado atenção às obras paradas, a gente tem melhorado a área da saúde, a gente tem cuidado do básico, a gente tem desenvolvido projetos na área de água, né, que nós tivemos sérios problemas. É claro que isso tem um tempo, não é feito de uma hora para outra. A gente vai fazendo os projetos, depende também de recursos, e o Estado não está com tanta facilidade assim, então a gente tem feito pedidos para melhorar as nossas estruturas e estão trabalhando em cima disso. É claro que não depende só da gente, né? Olha, que um dos meus sonhos, né, que meus filhos, né, possa ter uma vida de sucesso, né, diante do que a gente sempre trabalhou, que tenha uma condição de vida digna, né, e que possa dar sequência nessa vida, né, que nós. Mas aí veio um cara do jornal pra gente botar lá, eu escrever sobre mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e aí eu publico. Eu falei, eu não acho que se a gente faz alguma coisa e outra pessoa que é merecida, eu vou falar, ó, fulano é isso, fulano é isso. Né? Agora eu falei, eu acho estranho isso, né? Não é muito da minha maneira. Assim também é a madeireira. Eu também queria divulgar para vários, eu já até comentei isso com você, eu falei, eu estou fazendo propaganda negativa, eu não dou conta disso, ué. Posso assim, dentro do âmbito nosso. Claro que às vezes a gente até pensa pequeno, pode gente falar assim, você pensa pequeno. Não sei. Mas a gente pensa do tamanho da gente também, né? Se você pensa do seu tamanho é outra coisa, porque eu sempre quis subir a escada, eu não quis pular demais não, porque o tombo era menor se eu estivesse subindo devagar, né? E é assim. Agora, assim, fora das conversas que nós tivemos, eu considero, comecei a trabalhar depois de velho. Eu trabalhei com meu pai até os 30 anos praticamente. Eu trabalhei com meu pai igual menino. Eu estudava, voltava, trabalhava, voltava, recebia meus dinheirinhos de fim de semana, não bebia muito, né? Uma cerveja, uma coisa, pagava umas coisas assim, bora pra roça. Aí chega o ponto, a gente também tem as cuangas, as dificuldades, João. Aí eu falei, eu queria montar, agora voltando ao assunto assim particular, eu ia montar uma oficina em Diamantina, eu já falei isso com você, né?
Só não falou da oficina, só falou Eu do... montei uma oficina, cheguei a fazer minha banca de ferramentas, que eu também não tinha muita condição de fazer isso. Eu vou montar minha mesa, comprei umas peças, umas ferramentas e fiz tudo, eu mesmo fiz lá na roça. Aí, meu pai também sempre quis ter os filhos muito perto dele. O pai sempre foi meio diferente, os pais antigos precisavam, batia, é duro, né? Hoje, eu também crio meus filhos com uma certa disciplina, mas assim, eu abraço, eu tenho um pouco... Mas cada um tem seu jeito e eu agradeço ele muito por isso, até pelo chute que ele deu para me levantar. Mas aí eu falei, então beleza, eu fui mexer com a serraria, né? Que era uma coisa também que eu não tinha pensado. Mas a gente é assim, o que vier, o que der certo, nós vamos pegar. Não tinha negócio de ficar escolhendo. Escolhia não, porque nós já trabalhamos serviço pesado, serviço de tudo de jeito. E aí comecei trabalhando. E aí consegui, assim, a história é longa, né? Porque tem muito tempo. E consegui, peguei uma oportunidade boa também, que tudo tem a hora, tem um momento, né? Aquela Vale do Rio Doce tinha desapropriado, a Vale tinha um terreno vizinho nosso, e lá era uma mata grande, com muita madeira boa. E aí o INCRA desapropriou lá. E aí fez lote e o pessoal começou a vender madeira, e com preço bom. Aí o que eu fiz? Eu serrava madeira a meio, eu comprava madeira, e aí foi nisso, vendendo. E aí comecei. Eu fiz minha carreta, inclusive o transporte que eu tinha era um carro que eu tinha, uma carreta que eu fiz na mão. E comecei a trabalhar. Mas assim, eu vejo isso como uma história boa, sabe por quê? E até conto isso para os meninos, porque não foi fácil. Inclusive nós entrávamos naquelas matas, às vezes trabalhava um dia rasgando carregador, taquara, sol quente, debaixo de chuva, aconteceu várias vezes, para arrastar madeira para serrar. Serviço pesado, né? Qualquer um que encara assim, e nós encarávamos pesado, velho. E tem gente que por bestagem às vezes desiste. Começa, senta e fala, sou empresário. Às vezes empresário de quê? Você tem que dedicar, trabalhar anos e anos para você poder falar isso. Nós somos pequenos, muito bicho pequeno, um pequeno empresário, diante das realidades que existem. E assim eu posso dizer que eu tenho até orgulho de falar isso, falar que eu sou mecânico, falar que eu sou caminhoneiro. É tudo um momento que eu vivi que me ajuda hoje. Meu filho estava estudando lá ontem, lá, Teorema de Pitágoras, eu falei para ele, olha, isso é muito bom, sabe, porque é simples e você não sabe que eu uso isso no meu dia a dia. Eu faço as contas de telhado, faço tudo, esse teorema é bom demais, é fácil. Então assim, cria uma historinha, desperta. Isso não é bom? Isso é bom. Dar exemplo da gente mesmo é muito bom, né? É claro que eu não vou dizer assim que eu sou santo, não, eu tenho erros graves. Né, que a gente é um advogado dentro da gente, né, que defende a gente, mas eu tenho erros graves. Assim, eu não sou um criminoso, né? Criminoso não, né? Mas quem não erra, né? Então é mais ou menos assim, Diego. Um momento difícil, né? Já tive... Não, mas assim, eu agora tenho uma coisa, eu nunca avancei mais do que eu pude, não. Eu sempre gosto de fazer um pouco para trás. Então essa seria a sua filosofia de vida, digamos assim. Mais ou menos assim. É o princípio, né? Assim, eu acho que a gente fazer um pouco de menos é melhor do que fazer um pouco de mais e não dar conta, né? Eu acho. Porque tem gente que às vezes não tem uma estrutura e já conta. É igual fala aí, Rio Preto tem muitas oportunidades. Eu vejo isso, mas com o conhecimento que eu tenho. Então assim, por exemplo, eu se não tivesse esse serviço aqui, eu poderia ser um eletricista, poderia ser um mecânico, poderia ser um cara que faz serviço, ainda cabe muita gente. Não é para ficar rico, não vamos dizer isso. Rico você vai ter de outros jeitos, né? Mas cabe pessoas trabalhando, não é só uma pessoa organizar as ideias aí que dá para fazer muita coisa só. Tem guias, por exemplo, já que nós estamos falando de turismo, o cara especializa, cria uma agênciazinha, ele desperta nas pessoas, ele fala, vão lá, eu vou mostrar os seus. Quer dizer, não sei, falta algumas coisas, mas espaço ainda tem, não está saturado não. Saturado está lá na cidade grande. Lá na cidade grande o tempo é pesado. E se não buscar informação, eu fico vendo hoje a tecnologia, né? Nossa, hoje é uma tecnologia absurda, tanta gente inteligente, né? Essa é a questão mesmo de localização. Mesmo eu estava vendo lá da Ednina, passando uns levantamentos para a gente, quem estava precisando. Os equipamentos são muito precisos, né? Esses satélites, tem tudo que esse pessoal usa. É demais da conta, né? Há uns anos atrás, é claro que eu posso falar assim, os meninos de hoje não podem. O cara falar assim, perguntar onde é que eu tô,
E o carro falar, você está em tal lugar, hoje é possível, você está aí com GPS, você fala, eu te levo onde você quer. Você falar isso não precisa ir muito longe, não fala isso há 20 anos atrás aqui, né? Você é besta, cara bobo, né?